Seja bem-vindo ao Fala Meu Doutor, um podcast de pessoas interessantes e assuntos relevantes. Eu sou Roberto Robaldo, médico proctologista, e ao meu lado tenho o grande amigo... Eu sou Henrique Zackson, médico urologista. E hoje temos o prazer de receber dois importantes colegas. Gostaria inicialmente de pedir para vocês curtirem e compartilharem os nossos vídeos. Assim, a plataforma entende que o nosso conteúdo é de qualidade e, com isso, mais pessoas vão ser beneficiadas com esse conteúdo. Inicialmente, vou introduzir o Dr. Márcio Costa. Dr. Márcio Costa é oncologista na nossa cidade, renomado, fez a sua formação em oncologia pela Santa Casa de Porto Alegre e é mestre em saúde e também é membro das mais importantes sociedades de oncologia, tanto brasileira, europeia quanto americana. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio. Boa noite, Guris. Boa noite. Além do Dr. Márcio, temos também o Dr. Rodrigo, que é médico especialista em ginecologia e obstetrícia pela Universidade Federal de Pelotas e atua principalmente em cirurgia oncológica, ginecológica e mamária. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês hoje. Muito bem. Dr. Márcio, inicialmente queríamos lhe perguntar, por que escolheu a oncologia? Como foi essa jornada até escolher essa especialidade? Pergunta de ouro. A oncologia na minha vida ela apareceu já durante a faculdade e quando eu recebi meu diploma ainda estava um pouco perdido, mas eu sabia de 3 escolhas. Ou eu ia ser psiquiatra, ou eu ia ser geriatra, ou eu ia ser oncologista. Na oncologia eu consegui juntar as 3 paixões em uma coisa só. Foi assim que eu me decidi. O resto é história. Perfeito, Dr. Márcio. Muito bom. Dr. Rodrigo, nos conte um pouquinho mais como foi a sua história como médico e em que momento teve esse contato com a ginecologia, obstetrícia e agora com a parte de mastologia também. Durante a minha formação, eu sempre tinha uma veia cirúrgica muito presente. Assim, eu sabia que queria uma especialidade cirúrgica e ao final da minha formação, eu conheci a ginecologia que tem esse aspecto do cuidado a longo prazo do paciente, né? A paciente ela tem uma fidelidade com o médico, a gente atende na adolescência, no início da vida reprodutiva e depois acompanha até a fase final, pegando um pouco da parte da geriatria e as patologias, elas vão surgindo ao longo da vida da mulher e a gente consegue acompanhar esse ciclo todo. Isso que me apaixonou pela ginecologia em si, né? Vai vivendo momentos diferentes da vida. Na época da minha formação, a mama estava dentro da ginecologia, né? Depois é que a mama está se desgarrando, hoje está vendo uma especialidade exclusiva, mamária, né? Mas quando eu fiz a minha formação, a patologia mamária fazia parte da doença ginecológica que a gente tratava, né? Então, minha formação foi migrando para esse caminho. Excelente, tio Henrique. Eu tenho certeza que com essa dupla hoje... Dupla fantástica. Vai ser perfeito a nossa Muito conversa. Bom. Vamos agradecer também nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível realizar este podcast. Inicialmente, o Laboratório Roger Pérez, há 90 anos, prezando pela sua saúde. O Roger Pérez tem uma estrutura tecnológica automatizada em exames bioquímicos e hematológicos, dessa forma garantindo agilidade, precisão e eficiência no resultado dos seus exames. Contato pelo telefone 3225-4488. Além do Laboratório Roger Pérez, também temos a parceria da Marco Investimentos, especialistas em credibilidade e confiança. Em parceria com a XP, eles desenvolveram uma assessoria muito especial, que é o modelo Marco de atendimento, colocando o cliente em primeiro lugar. Para mais informações, acesse marcoinvestimentos.com.br. Gostaríamos de agradecer também o consultório odontológico Dr. Jefferson Freitas. Dr. Jefferson é especialista em endodontia, ortodontia, próteses e implantes dentários. Atua tanto na parte funcional como estética. Telefone 999-830444. A UP Imóveis também é nossa parceira nesse projeto. Ela é a imobiliária que mais cresce em Pelotas e na região. São especialistas em vendas e locações. E a UP possui 2 unidades no centro da cidade e uma loja aqui no Parque Una, que é super bonita. Venham conhecer aqui no prédio da Una Makers. Entre em contato pelo 53-3307-0251 ou acesse uprealiza.com.br. Agradecer também a ClinRad, Clínica Radiológica, referência em confiança e tecnologia. A ClinRad realiza tomografias, ressonâncias e muitos outros exames de imagem. Garanta a segurança nos cuidados com a saúde. Ligue 3225-2233 e agende seus exames. Pessoal,
Eu e o Dr. Henrique somos médicos, cirurgiões, mas hoje nós estamos aqui representando você que está nos assistindo. Por isso faremos algumas perguntas que podem parecer básicas para algumas pessoas, mas com certeza muitos de vocês gostariam de estar aqui à frente desses dois especialistas fazendo os mesmos questionamentos. Para isso acontecer, é muito importante que você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nossas mídias e também mande as suas dúvidas, suas curiosidades. Nós estamos aqui lhe representando. Muito bem, vamos começar então a falar sobre câncer de mama. Tá? E não poderia ser diferente, porque estamos no Outubro Rosa. Rodrigo, nos conta por que do Outubro Rosa? Como foi que surgiu essa iniciativa? Bom, essa iniciativa surgiu, o Márcio me ajuda, eu acho que Márcio, surgiu principalmente para sensibilizar a população mundial. Essa é uma campanha que é mundial, não é só nacional, para que a gente tivesse um momento de reflexão sobre esse assunto e mobilizar as mulheres do cuidado com as suas mamas. Porque a gente sempre fala da prevenção, diagnóstico precoce, mas ainda é difícil que as pessoas se sensibilizem e procurem atendimento regular. E aí veio a ideia do outubro, um mês importante para a gente conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce. E vocês têm notado um reflexo dessas campanhas? Sem dúvida Isso nenhuma. realmente muda? Sem dúvida nenhuma, né, Márcio? Muda a procura em outubro? Foi de todas as campanhas que puxou a vir em todas as outras. Depois veio o Novembro Azul e cada mês agora a gente tem uma patologia em evidência. Mas sem dúvida. A patologia que puxou o trem todo realmente foi o Outubro Rosa, que foi uma iniciativa mundial. Né? E no consultório vocês notam que nesse período realmente tem uma mudança, um aumento de procura? Existe toda uma mobilização no mês de outubro, então a gente consegue notar essa diferença com certeza, não só na procura por consultas, exames. A campanha ela é global, então realmente tem um reflexo na saúde pública, com certeza. Tem muita gente engajada nessa campanha, muita né? gente engajada, sem dúvida. Desde artistas, né? Propagandas, sim. Bem importante. O câncer de mama vem sendo defendido há muito tempo, né? Teve o câncer no alvo da moda, foi uma das campanhas iniciais que depois... Na verdade, o grande valor do Outubro Rosa é que ele pôde se estender e hoje não é mais um Outubro Rosa. Hoje tu tens uma mobilização anual em torno do câncer de mama, né? Muito bem. E quais são as indicações? Existe uma indicação de exames de rastreio que essa mulher deve fazer anualmente? Quando que a mulher deve, né, começar a participar do Outubro Rosa, Dr. Márcio? Boa pergunta. Como praxe, um número mágico seria 45 anos de idade, todas as mulheres estarem fazendo uma mamografia para rastreio. A história vai mudar um pouco de acordo com o que a família dessa paciente conta. Quando tu tens um membro da família que teve um câncer de mama um pouco mais jovem, ou mesmo na casa dos 50 anos, por volta dos 45, tu traz esse rastreio para um pouco mais cedo. Mas o número mágico para grande parte da população fica em torno de 45 anos, todas as mulheres estarem fazendo a sua primeira mamografia, pelo menos. E nós acabamos começando já o assunto sobre câncer de mama, mas uma dúvida que as pessoas em casa podem ter. Na verdade, o que é o câncer de mama? É um tipo de tumor, mais de algum? Como funciona essa doença? Bom, Márcio, antes de a gente falar sobre como funciona a doença, nós temos que falar da incidência da doença. Por que a mama puxou essa história do Outubro Rosa e da doença oncológica, né? Hoje o tumor de mama nas mulheres é o tumor mais incidente e ele é 3 vezes maior a sua incidência do que o segundo colocado, que é o câncer de colo hoje, de colo e reto, que passou o câncer de colo uterino, né? Então, na população feminina, o câncer mais incidente é o de mama, depois o segundo mais incidente é o câncer de colo e reto. Os dados do INCA de 2022, nós tivemos 74 mil casos novos no Brasil de mama e 23 mil casos novos de colo e reto no ano de 2022. Isso que no Brasil os dados eles são subnotificados, né? Sim. Então a gente tem dados maiores do que esses, né? Por isso que a mama puxou toda essa campanha de E aí vem uma dúvida que é muito frequente, Rodrigo. Estamos tendo mais casos ou estamos fazendo mais diagnóstico? Pois é, essa é uma pergunta cruel, né? A gente não consegue responder isso com precisão, mas as estatísticas vêm aumentando ao longo dos anos, muito provavelmente pelos hábitos e pelos riscos comportamentais, né, que estão relacionados com alimentação, sedentarismo. Só no Brasil ou no mundo todo? No mundo todo, eu acho, né, Márcio? O que tu acha? Esse número é um pouco mais
Diversificado. A verdade é que hoje a gente vê muito mais mulheres com câncer de mama. Então, eu creio que sim, a incidência vem aumentando. A última curva de incidência publicada, a gente vê que ela vem lentamente ainda aumentando, apesar da curva de mortalidade estar diminuindo. Então, nós estamos vendo um número muito maior de mulheres com câncer de mama que tiveram o diagnóstico, que estão curadas, ou que têm o diagnóstico, estão tratando, estão vivendo muito mais. Então, a população com câncer de mama aumentou de forma assim, exponencial do ponto de vista de número, né? E a incidência, sim, ela vem lentamente aumentando. O gráfico fica interessante ali em 2021 e 2022, que ele sofre uma queda, né? Provavelmente essa queda está associada ao Covid. Pandemia, todo mundo se afastou. Pandemia, todo mundo se afastou, ninguém fez rastreio como deveria ter feito, ou mais mulheres morreram de Covid e não tiveram tempo de desenvolver o câncer de mama, ou não tiveram diagnóstico de câncer de mama, mas o gráfico total, desde que a gente começa a registrar lá nos anos de 80, ele vem subindo lentamente. Né? Mas o número de mulheres com a doença de mama hoje é muito, muito maior. Eu não gosto de chamar assustador, mas é assim, a gente convive... Márcio, e assim, e aquelas pacientes, né, que têm familiares, quanto que isso aumenta o risco? Familiar em primeiro grau e familiar em segundo grau. Familiar em primeiro grau, o câncer de mama, vamos colocar em 3 categorias de risco. O risco de base populacional, a população comum, né, arbitrária. Uma população que vai ter um traço genético, né? O carro-chefe foi a Angelina Jolie com a descoberta do BRCA1 e BRCA2, que na verdade é um gene associado a uma população judia. Foi ali que começou a pesquisa toda da mutação. E a gente vai ter o que a gente chama de cluster familiar, de história familiar. Algumas famílias que vão ter uma história familiar muito intensa de câncer de mama, né? Mas que tu não encontra quando tu vai fazer testes genéticos nessas pacientes, tu não encontra qual o erro genético que está produzindo isso. Então a gente tem três populações aí. Uma com teste genético positivo, uma história genética familiar positiva, a população em geral, que não vai ter um familiar, não tem uma história, que é a maior parte da população, e a paciente de história familiar positiva e que não tem um erro genético identificado ainda. Mas a gente sabe que procurando vai acabar achando. Né? E a idade que a doença se manifesta nessas pacientes é equivalente? Muda um pouquinho? A gente considera sempre, quanto mais precoce o diagnóstico, o fator genético pode estar mais associado, mas a idade não agrega muito risco. Assim, a história familiar, sem dúvida nenhuma, é o risco mais importante. Assim. No câncer de cólon e reto, ali no consultório, nós vemos que os pacientes, geralmente a idade é mais para frente, depois de 45, 50 anos, para se fazer os diagnósticos. E quando acontece no paciente jovem, geralmente é uma doença mais agressiva. Mais agressiva. Na mama tem o mesmo comportamento. Mesmo comportamento. Mais jovem, mais agressivo. E a gente trabalhava sempre com o fator de risco principal a partir de mulheres acima de 50 anos, e a idade vem baixando cada vez mais, né? 45, hoje, frequentemente, a gente se depara com pacientes com menos de 40 anos, com câncer de mama, não é uma raridade. Né? Eu me lembro que o paciente mais jovem que eu atendi lá no laboratório da FAO, ainda quando eu estava no laboratório da FAO, uma paciente de 16 anos com câncer de mama. Foi o caso mais jovem que eu acompanhei, junto com meu tio lá na Universidade Federal. Totalmente uma menina de 16 anos. Claro que isso é fora da curva, né? Mas frequentemente a gente tem pego casos cada vez mais em pacientes mais jovens. E ao mesmo tempo nós falamos, depois nós vamos falar sobre os tumores, não me esqueci da pergunta, mas falando de risco e de diagnóstico, à medida que o número de diagnósticos vem aumentando, o que tem aumentado muito, e aí vem as campanhas, a mamografia, que tem um papel fundamental no diagnóstico precoce, que quanto mais cedo o diagnóstico, maior a possibilidade de cura, menor a agressividade do tratamento, e depois nós vamos falar sobre tratamentos mais... Rodrigo, tu falaste da mamografia e o ultrassom. Quando é que a gente faz mamografia? Quando é que a gente pede ultrassom? Não se pede ultrassom? Como é que é isso? Não, hoje a gente tem que pedir sempre os 2 exames, né? O primeiro exame, o exame que modificou o prognóstico do câncer de mama, foi a mamografia. Isso é fato, porque a gente consegue diagnosticar com a mamografia lesões não palpáveis, né? Que é a situação ideal para o mastologista e para o ginecologista, né? Pegar uma doença menor que 2 centímetros, o prognóstico é 1, né, Márcio?
Pegar um tumor maior que 2 centímetros, que o nódulo, quando ele é palpável numa mama mediana, ele tem em média 1,5 centímetros e 2 centímetros. Então, para a gente poder ter um diagnóstico precoce, de fato, nós temos que pegar a lesão antes dela ser palpável, antes dela ser clinicamente identificada. E a gente só consegue isso com o advento da mamografia. Sim. Então, a mamografia ela é insubstituível. A ultrassonografia é um exame que complementa a mamografia. Mas ela não substitui. Não faz parte do screening. Frequentemente, ela até faz parte do screening. Não está no Ministério da Saúde, isso fique claro, né? O Ministério da Saúde recomenda a mamografia anual a partir dos 50 e bianual antes dos 40 ou 50. O caso brasileiro de mastologia pensa um pouco diferente. A gente recomenda a mamografia e a ecografia anual a partir dos 40 anos. E o autoexame ainda é produtivo que seja feito ou não? Então, se vocês observaram nos últimos anos, não se fala muito no autoexame. Exato, por isso que te perguntei. Porque o ser humano ele tem uma capacidade de inverter a informação, né? Então nós falávamos muito do autoexame, ensinávamos os pacientes a fazer autoexame uma vez por mês, no banho, após o ciclo menstrual. E aí as pacientes, quando se faziam o autoexame, se entendiam que não precisavam fazer exame ginecológico, mamografia, ir ao ginecologista ou ao mastologista, porque ela tinha se examinado e estava tudo bem, né? Então a gente mudou um pouco o foco. Na verdade, não é o autoexame a palavra correta. A paciente tem que se conhecer, em primeiro lugar. E aí nós vamos conversar sobre os sintomas, porque a paciente que se conhece, que se toca, e aí o momento ideal de tocar as mamas é logo após o ciclo menstrual, no banho, onde ela tem um pouco mais de tranquilidade, ela vai examinar as suas mamas. O aspecto da pele, do mamilo, ver se tem alguma retração, algum abaulamento, alguma secreção de mamilo, alguma coisa que chame a atenção, que alguma coisa está diferente. E isso vai estimular que ela procure o atendimento médico antes da sua consulta periódica anual. Mas não que o autoexame vai substituir a consulta médica. Sim. Ou principalmente os exames de imagem. E uma curiosidade, falando em comportamento, o Márcio fez toda uma especialização agora nessa área de comportamento dentro da saúde. É uma coisa muito curiosa que as pacientes associam neoplasia, câncer, tumores com dor. Então, se nota uma lesão e não está doendo, tem uma tendência a não se importar tanto. Isso no dia a dia com vocês acontece também? Sim, e não só na mama, né? Mas lembrar que a maioria das lesões, ao contrário do que se imagina, são não dolorosas inicialmente, né? Sim. Márcio, em relação à mamografia, tem se vinculado até em revistas leigas também, que agora a inteligência artificial consegue resultados interessantes na análise das mamografias. O que vocês têm lido sobre isso e têm evidenciado isso? Eu vou usar um termo que eu gosto muito, novidadeiro. Vamos esperar a informação se solidificar. Ser validada. A gente não tem validade disso para estudos em massa. A inteligência artificial vem sim, com força, para contribuir, mas substituir ainda é muito precoce a gente fazer esse tipo de afirmação. Né? Muita coisa pela frente. Muita coisa, perfeito, muito aprendizado ainda pela frente. Nós falamos sobre o histórico genético, mas acontece também em pacientes que não têm histórico familiar. Sim. Né? E comentamos sobre fatores de risco. Quais vocês apontam como os principais fatores de risco para o desenvolvimento das lesões de mama? Márcio. São os mesmos para todos. Certo? Vamos falar assim, sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo. Aqui no câncer de mama a gente vai acrescentar história familiar, é um risco muito forte. E é interessante colocar um outro fator para as mulheres terem atenção. História familiar de homens com câncer de próstata na família ou doenças de pâncreas também tem que acender a luz amarela, viu? A mesma mutação que afeta as mulheres, aumentando o risco de câncer de mama, que são as mutações dos genes de reparo, vamos criar um termo mais amplo, elas também causam nos homens doença de próstata e nos homens e nas mulheres doença de pâncreas. A mesma alteração genética pode causar mais de um tipo de tumor. Então tem que prestar atenção na família de uma maneira um pouco mais ampla, né? Não só a história da mama, ovário também se soma nesse grupo de doenças, né? E falando em homens, uma curiosidade que as pessoas associam sempre tumores de mama somente com mulheres. Sim. Acontece em homens também? E quando acontece, é mais grave ou tem o mesmo comportamento?
1% dos casos de câncer de mama hoje são no sexo masculino. A incidência está crescendo. Tá? O comportamento é idêntico, a terapia é idêntica. Não muda nada. A questão só do familiar do sexo masculino com antecedente de câncer de mama é que a gente considera assim, um paciente que tem um risco familiar positivo quando ele tem pelo menos 2 familiares de primeiro grau do sexo feminino. Sim. Ou um familiar do sexo masculino. Se na árvore genealógica dele tem um familiar do sexo masculino com câncer de mama, ele essa paciente já é uma candidata a fazer pesquisa genética e a ter um cuidado mais precoce com as suas mamas. O Márcio falou muito bem da parte comportamental, né, alimentação, álcool, tabagismo. E outro fator importante para o câncer de mama e ovário é o comportamento hormonal. Né? Então a gente tem que considerar as meninas que menstruam, as mulheres que tiveram a menarca, a primeira menstruação antes dos 12 anos, a menopausa após 45 anos, o uso de terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos, sem nenhuma avaliação e um acompanhamento criterioso para fazer a reposição hormonal. Nuliparidade, ou seja, mulheres que não têm filhos ou que tiveram o primeiro filho depois dos 30 anos, as que não amamentaram. Então, todos esses são fatores de risco importantes também, do ponto de vista hormonal, com um aumento de risco para serem uma gestação, um filho que amamente já diminui o risco dela. Uma gestação que amamente, que preferência seja antes dos 30 anos, isso é um fator de proteção. Né? Então, quanto mais tempo de amamentação também é um fator de proteção. Então, são fatores importantes. E vemos que é interessante, porque hoje em dia as mulheres estão tendo filhos com mais idade. Né? Exatamente. Uma porcentagem menor das mulheres tem filhos antes dos 30 anos. Do ponto de vista socioeconômico, o planejamento familiar tem ficado cada vez para mais tarde. Né? E isso tem um impacto na vida hormonal, sem dúvida nenhuma. Né? E no contraponto dos fatores de risco, devemos ter alguns fatores de proteção. Então, o que fazer para prevenir? Bom, além das consultas periódicas, cientificamente comprovado que a gente tem hoje que previne não só o câncer de mama, é atividade física regular, principalmente exercício aeróbico, né? E aí o comportamento hormonal, que é importante, uma orientação do ginecologista especializado, que vai orientar essa paciente nos métodos contraceptivos, tentar diminuir o tempo de exposição ao estrogênio, que é o hormônio mais problemático, essas patologias. Faz diferença se ela usa pílula anticoncepcional ou não usa? Esse risco dela aumenta? Faz diferença, sim. Faz diferença o método anticoncepcional utilizado, a dose do anticoncepcional, o tempo de utilização. Tudo isso tem um impacto no fator de risco, não só para a mama, como endométrio, ovário. Isso é importante, ela ter uma orientação e um acompanhamento, sem dúvida nenhuma. Pois é, daí a importância disso. Isso. Agora, algumas curiosidades. Eu já ouvi algumas pacientes falando que tinham medo de utilizar desodorantes porque teriam sais de alumínio e que isso poderia estar associado com câncer de mama. Vocês já ouviram essa teoria? Essa é uma pergunta de consultório, né? Sempre pergunto quanto ao tipo de de desodorante. Você pode usar roll-on, spray, a depilação axilar, se pode ser depilação a laser ou não, se isso vai aumentar o risco de doença mamária. E a resposta é absolutamente não. Né? Não tem relação. A patologia mamária, ela drena para a axila, ela não vem da axila. Né? Então isso tem que ficar claro. Outra dúvida que geralmente surge no consultório, no dia a dia, são pacientes que têm mamas mais volumosas. Se tem essa dúvida, quem tem mamas maiores tem mais risco de ter câncer de mama? Márcio, quer responder essa? Se eu fosse usar uma relação matemática, mas não existe. Não existe. Não. O que tem que pensar é que geralmente pacientes com mamas volumosas são pacientes mais obesos, né? Que tem um comportamento lipídico, aí tem um índice de massa corporal maior, diferente. Então, indiretamente terá um risco maior. Entraria na questão de índice de massa corporal e não no tamanho. Se o tamanho é uma mama grande, mas uma mulher grande. O que pode, sem dúvida nenhuma, é dificultar o diagnóstico, o exame clínico, né? Então, mais uma vez, quanto maior o volume mamário, mais importante é a avaliação de imagem, né? A mamografia, nesses casos. Atualmente, né, tem uma outra questão. Muitas mulheres têm colocado silicone ou já colocaram silicone. Esse silicone, ele aumenta risco, ele atrapalha diagnóstico ou não faz diferença? Bom, vou falar do ponto de vista do oncologista. Tá? Hoje a gente tem uma entidade que é um linfoma associado à prótese de silicone. Já está categorizado isso. Tá? Do ponto de vista de rastreio, sim, né, Bresolim? Acho que dificulta um pouco para a gente visualizar. Dificulta um pouco, principalmente porque a paciente fica mais sensível no exame, ela foge um pouquinho mais do exame às vezes, né? Tem receio. Eu posso fazer uma pergunta para o Bresolim? Claro. Se a paciente vem com prótese mamária,
te sente confortável em fazer o rastreio só com mamografia? Ou tu te vale de uma ressonância magnética nessa situação? Não, para fazer rastreio eu fico confortável na mamografia, a ecografia mamária. A ressonância, em termos de avaliação patológica das mamas, ela está com um papel ainda muito discutível, né, Márcio? A ressonância, quando veio para a mama, ela veio como se fosse radicalizar o rastreio. E, na verdade, hoje a gente viu que com a ressonância a gente aumentou o índice de mastectomia, sem aumentar prognóstico, sem aumentar a sobrevida. Então, é uma discussão entre o benefício ou não da ressonância de screening de rotina para todas as pacientes. O papel da ressonância, sem dúvida, é na mama para avaliar a cápsula, integridade de implante. Pós-diagnóstico. Detalhar melhor. Quando no exame clínico ou na mamografia, ecografia, tu fica em dúvida em relação à integridade do implante, ao comportamento da cápsula, à contratura de cápsula. Claro. Nisso a ressonância é um papel fundamental. É importante a avaliação da ressonância. Mas não que a ressonância ela vai entrar como método de screening de rotina para paciente que tem prótese. Claro. Ainda a mamografia e o ultrassom nos auxilia muito no diagnóstico precoce. E a ressonância também ela vem como complementar em algumas situações importantes. Mas ela aumenta muito o índice de mastectomia porque às vezes a gente tem artefatos na mamografia que nos dá um aspecto de doença multifocal e aí isso acaba sendo mais agressivo no tratamento cirúrgico, sem aumentar prognóstico. Assim, os estudos ainda são muito fortes nesse aspecto ainda, né? E uma realidade agora são de pacientes trans. Cada vez temos mais, né, tanto mulheres quanto homens trans fazendo reposição de hormônio para os dois lados. Sem dúvida. Isso tem se refletido nos diagnósticos? Acho que a gente vai aprender ainda com isso, tá? Teve um evento agora, o Mama Gramado, um evento dirigido só ao câncer de mama, e teve uma discussão acaloradíssima lá, quando se tocou no assunto reposição hormonal. Num lado estavam as mulheres usuárias de reposição hormonal, no outro lado estavam os médicos tentando entender, peraí, que tipo de risco isso aqui pode representar para as pacientes. Algumas dessas maneiras de reposição hormonal são não reconhecidas pela Anvisa, então a gente não tem nem como estimar o risco de carga de estrogênio e o que estão indo nesses implantes. E a gente vai precisar aí observar durante 4, 5, 6, 10 anos para ver o que vai acontecer com essa população. De largada, eu como oncologista não considero uma escolha saudável sair fazendo reposição hormonal, isso de uma maneira geral, sem ter um acompanhamento médico organizado, né, de por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, como é que eu vou seguir isso, né? Eu acho que essa questão é fundamental. Tem usado doses suprafisiológicas com uma flexibilidade muito grande. Exatamente. E outra coisa importante, né, Márcio, que a gente tem que colocar é que a gente acabou de falar sobre fatores de risco, sobre tempo de exposição ao estrogênio, que é o verdadeiro problema relacionado às doenças ginecológicas, né? Tanto mama, ovário, endométrio. Então, a paciente que vai fazer uma mudança de padrão hormonal, que vai usar supradoses de estrogênio, vai ter que fazer acompanhamento, não tenho dúvida, né? E o impacto que isso vai ter nas doenças associadas, ela tem que ter um acompanhamento rigoroso e tem que estar orientada de que ela vai agregar risco, não tenho dúvida sobre isso, né? Supradose de hormônio aumenta risco de câncer de próstata, aumenta risco de câncer de cólon, doença cardiovascular, quer dizer, né? Então, testículo. Vem muita coisa ainda pela frente. Nós temos que aprender a lidar com isso tudo, mas fica claro que não é uma situação sem riscos, né? Isso é fato, né? Sim, com certeza. Pessoal, e já conversamos sobre incidência, epidemiologia da doença, os melhores exames. Ainda estou aguardando a tua resposta sobre os tipos de tumores e como eles funcionam. Bom, hoje quando a gente fala de câncer de mama, é um diagnóstico muito genérico, assim, né? Hoje os tumores mamários, eles variam, eles têm uma variação histológica muito grande, né? Sim. Não só histológica, como molecular, né? Mas então, nós temos 4 grandes grupos, né? Os tumores mamários são divididos em 4 grandes grupos, que são os tumores com receptor de estrogênios e progesterona presentes, as mutações de CR2, o KI67,
e o grande vilão de todos, que é o triplo negativo, né, que são as classificações mais importantes do ponto de vista molecular. E do ponto de vista histológico, nós temos tumores do tecido ductal, os lobulares e os sarcomas mamários, né, que são outro tipo, felizmente mais raro, mas também que acontece na doença mamária. Então, quando a gente se refere ao câncer de mama especificamente, esse é bem genérico, né? Existem vários tipos tumorais com vários tipos de comportamento molecular que vai mudar o tratamento, vai mudar o prognóstico, isso é que vai definir toda a linha terapêutica, né? Isso é Perfeito. Agora, né, a gente já conversou que houve um aumento desses casos de câncer de mama. Mas, assim, os casos que têm chegado para vocês estão sendo casos iniciais, casos mais avançados? A pandemia fez alguma diferença nos casos que chegaram ou não fez diferença? Acho que a gente, eu estava acostumado a ver tumores menores, né? Esse ano 23 e 24 foi um ano em que eu vi tumores maiores, mas eu sou um só num universo gigantesco. Claro. Tá? Então há que se levar isso em consideração. Mas eu acho que esse período sem rastreio ficou um pouco difícil de entender. E essa é a parte fantástica do Outubro Rosa, né? O Outubro Rosa, ele reacende todos os anos, na mesma hora, no mesmo ponto. Isso é um valor indiscutível. Vamos lá, vamos fazer mamografia. Ele não deixa morrer o pensamento da mama, né? Ele se espalha pelo ano inteiro, mas ele é uma campainha que toca todo mês de outubro e faz com que as mulheres se lembrem novamente de fazer... Uma cobrança cultural, né? É uma cobrança cultural, exatamente. Rodrigo, o tratamento inicial do câncer de mama, ele é cirúrgico? Como é que é o tratamento inicial? Então, o tratamento ele tem uma estratificação, né, cirurgia, químio e rádio, mas isso não é o padrão, é uma rotina, mas não é para todos os casos. Não é uma regra para que se vai depender muito do momento do diagnóstico, o estágio da doença, o tipo de doença. Hoje nós temos a possibilidade de fazer a quimioterapia antes da cirurgia, que é uma situação bem definida e que tem vários benefícios, dependendo da situação, dependendo do estágio da doença, né, Márcio? Eu acho que o momento do diagnóstico e o estadiamento daquela paciente que vai definir a estratificação e o planejamento terapêutico. Poderá passar por cirurgia, químio, rádio, hormonioterapia, imunoterapia, ou inverter a quimioterapia antes. Tem paciente que não vai precisar fazer quimioterapia, depende do momento do diagnóstico. Se a cirurgia é conservadora, ela inevitavelmente vai ter que fazer radioterapia. Se ela fizer a mastectomia, ela não vai precisar fazer rádio. Então, há diversas situações e possibilidades. As pacientes têm muito medo da cirurgia, né? Elas têm medo de perder a mama. Sim. Tá? O que tu podes dizer para essas telespectadoras, que daqui a pouco ela está preocupada se tem um nódulo, se não tem? Qual é a chance dela em nível populacional? Qual é o percentual de preservação mamária que a gente, em nível populacional, tem hoje? Em níveis percentuais, eu não vou saber te responder essa pergunta especificamente, assim, Henrique, mas o fato é que mesmo nas pacientes em que precisam tirar a mama, não necessariamente ela vai ficar sem a mama. Hoje a gente consegue fazer cirurgias com uma ressecção de 95% do tecido mamário, com resultado terapêutico adequado e fazer uma reconstrução imediata da mama com prótese ou com expansor de tecidos, preservando pele, eventualmente preservando o mamilo, areola e mamilo. No mesmo momento da cirurgia que vai tirar o tumor, ela já reconstrói a mama dela. Esse é o ideal. Esse é o ideal. Há algumas situações muito específicas, num tipo específico de tumor, que a gente procura não fazer a reconstrução imediata para não prejudicar o tratamento sistêmico, né? Que são alguns tumores triplos negativos, carcinoma inflamatório, que vai ter que irradiar a mama, vai ter que irradiar retalho, isso complica um pouquinho a parte de reconstrução, a parte estética, mas na grande maioria dos casos a gente consegue fazer a reconstrução imediata, mesmo nas pacientes que tu tirar a mama. E o resultado estético é bom? É super adequado, sim, o resultado estético é super adequado. Nós comentamos enquanto conversávamos, falamos sobre estadiamento. Márcio, uma dúvida que as pessoas têm: o que é o estadiamento? Quais exames se utiliza no câncer de mama? O estadiamento, a maneira mais simples de entender, é um mapeamento. Eu vou rastrear se a doença está localizada na mama ou se ela está fora da mama. Então, basicamente,
a doença pode estar localizada na mama, a gente vai chamar de doença localizada. Quando eu tenho linfonodo na axila ou às vezes supraclavicular, a gente vai chamar de doença localmente avançada. E quando eu tiver evidência de doença no pulmão, no fígado ou em osso, aí eu vou chamar de doença metastática. Basicamente dessa forma. Tem uma subdivisão, mas é mais técnica, mas é entender isso. Doença localizada, doença localmente avançada e doença metastática, já a forma disseminada da doença. Excelente. Para aquela paciente que está nos ouvindo ou conhece alguém que notou um nódulo na mama, o que fazer nesse momento? Procura o médico. A primeira coisa é procurar ajuda médica, né? Uma consulta com um clínico, o ideal que seja com um ginecologista, que vai fazer um exame global, um exame completo, avaliar a mama, como o Márcio disse, né? Não é só o exame. Eu acho engraçado, isso acontece no consultório com frequência, as pessoas vão no consultório para fazer o exame de rotina, o pré-câncer, né? Que é o Papa Nicolau. E aí eu peço para que passe na sala de exame e tire toda a roupa. Elas perguntam, toda a roupa, doutor? Sim, toda a roupa. Eu vou examinar as mamas também, né? Então a mama faz parte do exame ginecológico. Claro. Ainda hoje a gente se depara com essa pergunta, né? Toda a roupa? Sim, toda a roupa, não é só um exame ginecológico. Faz parte do exame das mamas, então tem que fazer uma avaliação completa e aí o médico vai indicar quais são os exames mais importantes para fazer a investigação daquela lesão que se apresenta, né? Nós falamos sobre fator de risco, falamos sobre exames, e uma coisa que nós não falamos, porque o Outubro Rosa, quando começou, eu estava na faculdade, se falava em prevenção do câncer de mama, né? E hoje a gente não consegue falar sobre prevenção do câncer de mama. Hoje a gente busca o diagnóstico precoce, diferentemente do câncer de colo do útero, que é um tumor que é 100% prevenível. Essa é a diferença. Então, quando a gente aproveita para a gente falar do Outubro Rosa, a gente não pode deixar de falar do câncer de colo do uterino, porque eu brinco no consultório que a paciente que tem câncer de colo do útero só tem porque quer, porque é um tumor que é 100% evitável. Então, o exame ginecológico é importante, não só para avaliar o achado na mama, e ao contrário, quando a paciente vai com uma queixa ginecológica, a gente não pode perder a oportunidade de fazer o exame das mamas. Porque, às vezes, no exame clínico, a gente pode notar alguma diferença numa paciente de 30, 32, 35, 38 anos. Você não pode esperar chegar aos 40, aos 45 para pensar que ela possa ter alguma patologia mamária. Excelente. Na verdade, a mamografia e o termo prevenção é uma grande licença poética que eu prefiro manter. Tu não faz prevenção, tu faz diagnóstico precoce. Prevenção tu vai fazer te exercitando todos os dias, não ficando obeso, não fumando, não bebendo, tendo um estilo de vida saudável. Isso é prevenção. Mas a palavra colou e deixa assim que assim está adequado. Faz as pessoas procurarem. Ficamos com a licença poética da palavra. Márcio, além do tratamento cirúrgico que já conversamos, temos duas outras ferramentas importantíssimas, que é a quimioterapia e a radioterapia. Como elas funcionam no tratamento das lesões de mama? Puxa vida, Robaldo, eu acho que terapia sistêmica hoje não se resume mais à quimioterapia. O arsenal vem aumentando, felizmente, a cada ano se descobre uma nova classe de droga que impacta na vida dessas mulheres. Então, a primeira grande arma para tratamento sistêmico e a mais badalada até hoje ainda é a quimioterapia, mas para quem não sabe, a primeira terapia-alvo de toda a medicina foi estudada em câncer de mama, quando se descobriu que funcionava, mas não sabia como, né? Que foi o tamoxifeno. O tamoxifeno, quando foi descoberto, foi dado para inibir um receptor, uma tomadinha, um plug que colava numa tomada, mas eles não sabiam quem tinha ou quem não tinha essa tomada, eles não tinham tecnologia na época. Mas, na verdade, se tratava de uma droga-alvo, que só funcionava em quem tinha a expressão positiva de receptor de estrogênio. E aí ela veio mais tarde. E essa base de pesquisa serviu para uma gama enorme dentro da oncologia para tratamento de outros tumores. Então, a hormonioterapia faz parte do arsenal sistêmico, a quimioterapia faz parte do arsenal sistêmico, a imunoterapia hoje faz parte do arsenal sistêmico. Nós temos drogas que entram em ciclo celular, nós temos drogas que inibem
erro, vamos falar de uma maneira mais simples, assim, inibe o erro genético. Nós temos inibidores da PARP. A PARP é uma enzima que ela deixa de trabalhar adequadamente nas pacientes como a Angelina Jolie, por exemplo, que tem mutação de BRCA1 e BRCA2. Hoje nós temos algumas drogas que são capazes de atuar em cima desse erro e também estão aí hoje para o arsenal, e esse arsenal aumenta cada vez mais. Hoje nós temos drogas que a gente chama de combinado, é uma imunoglobulina que carreia uma molécula de quimioterapia e que libera ela exatamente aonde a célula doente está, que são as famosas drogas-alvo. É a versão 2.0 das drogas-alvo. Então o arsenal sistêmico hoje Márcio, e esses avanços da medicina, eles têm chegado no Brasil, têm chegado em Pelotas? Como é que está a situação da nossa região e do Brasil em relação aos avanços? A grande maioria das terapias está disponível, tá? Pelotas, a gente tem um centro de pesquisa aqui que trabalha com desenvolvimento, que participa dessa vanguarda mundial com desenvolvimento de novas terapias na área de câncer de mama, câncer de pulmão, câncer renal. Então, pacientes que entram em protocolo de pesquisa também conseguem ter acesso a essas drogas. E a grande maioria delas é acessível, porém não ao Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente ainda sofre esse atraso de eficácia, de efetividade no tratamento dessas pacientes em função da demora para que esse tipo de tecnologia esteja incorporada a um sistema, a uma fonte pagadora que dê conta disso tudo. E que há que se dizer que são tratamentos caríssimos. Então, a gente não pode simplesmente querer sair pagando para todo mundo. É uma análise extremamente complicada, né, de se Mas fazer. esses protocolos de pesquisa conseguem ampliar essa possibilidade das pessoas Os protocolos de pesquisa, sim, fornecem uma opção a mais para esses pacientes, né? Mas são, na verdade, de novo, o que se busca na grande maioria das medicações é a medicação certa para o paciente certo. Eu não posso sair, você viu, e dizendo, olha, eu vou prescrever imunoterapia para todo mundo. Não, existe um perfil de paciente que é um perfil de paciente quase literalmente desenhado para aquilo. Hoje a gente consegue, com análise de DNA, saber, olha, essa droga aqui tem uma alta probabilidade de funcionar nesse paciente ou não tem probabilidade de funcionar no paciente. Isso é fazer o uso adequado do ponto de vista biológico, do ponto de vista financeiro, para cada paciente, né? O Márcio está falando que hoje existe a possibilidade de fazer análise de DNA do tumor, né? Quase uma coisa mais uma coisa o muito tratamento é específica, individualizado, né? hoje. E Márcio, deixa eu fazer uma pergunta agora. Posso? Pode, amigos? claro, deve. O que tu me diz sobre drogas para prevenção? Como é que tá? Isso me frequentemente pergunto no consultório. É uma coisa que eu sei que está sendo estudado, né? E o que tu me diz disso? Bem, em famílias de alto risco, tu tem uma autorização formal de usar algumas drogas, tipo tamoxifeno, raloxifeno, e hoje eu não iria além disso. E falando... Agora, mais uma pergunta em relação à prevenção, que até o Márcio já falou. A Angelina Jolie fez uma escolha radical, né? A mastectomia bilateral profilática. Com oforectomia. Com oforectomia. Vocês já passaram por essa situação com alguma paciente de indicar? E o que vocês pensam da decisão que tomou a artista? No dia a dia. A decisão da Angelina Jolie foi de um valor gigantesco, na minha opinião. Primeiro que ela se expôs, né? Ela é uma mulher lindíssima e cujo corpo literalmente valia milhões de dólares. E ela disse, olha, aqui, ó, em nome da minha saúde, eu abro mão disso aqui, vou fazer uma mastectomia radical bilateral. Ela tinha uma mutação de BRCA1, né? E fez a mastectomia bilateral e fez também a oforectomia. Então, esse papel dela foi muito maior do que a gente pode imaginar. Não foi uma questão estética ou de revista. Isso repercutiu de forma global em medidas de patrocínio para novas pesquisas, mudou a cultura governamental em testes de risco, enfim, a cadeia de influência
dessa atitude dela frente à mídia é de um valor indiscutível, de uma coragem fantástica. Sou fã da Angelina Jolie, concordo com a indicação dela e com a coragem dela de fazer a mastectomia e de tornar público, porque ela não tinha necessidade de tornar isso público. Né? Claro. E não era uma época em que se tinha uma necessidade de uma publicidade gratuita. Né? Ela fez. Nem ela precisava. E né? nem ela precisava. Ela fez Estava no porque auge da carreira. serviu, tipo, olha, que eu sirva de exemplo para todas as outras mulheres. Né? Mas eu me deparo com isso frequentemente no consultório, assim, porque realmente é lá no consultório ginecológico que a gente discute sobre essas possibilidades. Né? Então, a indicação é importante, o estudo genético, a análise genética familiar e daquele indivíduo é muito importante. E depois o que tem que se discutir principalmente é a questão reprodutiva, né? Em que momento a mulher vai decidir por isso, e aí decidir junto com a equipe multidisciplinar, né? Avaliação psicológica. Isso é uma avaliação muito mais global para tomar a decisão de fazer a adenomastectomia e a oforectomia. Mas frequentemente depois da Angelina Jolie a gente começou a discutir muito mais isso e o estudo genético se difundiu e se popularizou muito mais, sem dúvida nenhuma. Acho que uma grande dificuldade que eu encontro, tem várias famílias, eu falei de 3 tipos, né? O esporádico, que é a maior parte, aquele que tu identifica o erro genético, mas tem aquele que tu não identifica o erro genético, porque tu testa, e tem aquele que tu não vai identificar o erro genético, ele não consegue testar. Esse é o grande dilema ético de tu propor para uma... Olha, peraí, tu tens uma história familiar, a mãe teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama e a irmã teve câncer de mama. Isso aconteceu no meu consultório. Eu precisaria que ela testasse para indicar com segurança, né? Mas ela tem uma história familiar muito fortemente positiva, né? E aí, vamos indicar, entra o dilema ético. Ou não, uma mastectomia, em que momento? Eu sempre pauto por 100% das decisões têm que ser divididas. Tu coloca os números e ajuda. Eu sempre uso a mesma frase. Olha, eu vou dividir a decisão com vocês. Eu não vou deixar vocês escolherem nenhum caminho errado. Tu não vai sair daqui do consultório dizendo que tu não quer mais fazer exame. Eu não vou concordar com isso. Mas a decisão de tirar ou não as mamas frente a uma história familiar muito forte, eu acho que cabe em grande parte a paciente, né? Sem dúvida, né? Todo tratamento, né, Márcio, tem que Todo e ser qualquer pautado na decisão exatamente. individual, né? Eu tenho uma paciente que uma vez me disse que ela não ia fazer cirurgia, porque ela tinha o conceito de que quando se mexesse no tumor ele se espalharia, entendeu? Uma paciente jovem, que ela teve um gap de 4 anos no tratamento porque ela tinha esse conceito de que ela não ia fazer o tratamento. Então, a gente tem que respeitar e tu não tem como obrigar o paciente a submeter ao tratamento, isso é fato, né? Ainda que a gente tenha toda a mídia, toda a função de orientação, o apoio familiar, que é muito importante nessas mulheres, né? Eu costumo dizer sempre que quando a mulher adoece o núcleo familiar, né? A família adoece, né? Porque o esteio da família é a mãe, né? Então, é importante o suporte da família também nessa decisão, mas a decisão definitiva é da paciente, né? E nessas objeções ao tratamento do câncer de mama vem muito associado com a quimioterapia, a perda dos cabelos, que é uma coisa que antigamente se assustava muito, hoje em dia, bem como comentamos, tem cada vez está mais frequente, a gente sabe que é um período que a mulher vai passar por aquilo, depois vai superar graças à eficiência de todos esses tratamentos. Mas, Márcio, como é que é vencer essa objeção de perder os cabelos e por que isso acontece? O cabelo para a mulher é emblemático, né? E tem uma representação estética que para nós homens é imensurável. A gente não tem essa capacidade de empatia, eu acho que para a gente do sexo masculino é um pouco mais complicado. Hoje a gente tem algumas saídas, né? Por exemplo, o uso das toucas, que inibem a alopécia, que é a queda do cabelo, né? Tem um bom índice de resposta e é uma saída. Mas quando eu vou tratar uma paciente, eu sempre uso a mesma frase para todas elas. Olha, cabelo vai voltar. O que eu quero é lhe dar a maior chance possível de cura. Porque dentro disso
a senhora vai ter tempo para ter todo o seu cabelo de volta, né? Então, e isso depende de um contexto familiar, de apoio também, né? De ter um esposo dizendo, olha aqui, ó, Tô contigo. tô contigo, tu vai perder o cabelo e tá tudo bem, a gente vai continuar junto e teu cabelo vai voltar, né? Isso é diferente. Felizmente, esse tipo de dilema está ficando cada vez mais incomum. Ainda existe, mas ele é mais incomum. A maioria o sexo frágil são os homens. As mulheres são muito mais fortes do que nós. E elas topam a briga literalmente de peito aberto. A grande maioria não foge da luta. No primeiro momento ele tem um impacto, mas elas são valentes. E tivemos o exemplo da apresentadora e jornalista Cristina Ranzolin, que utilizou a touca, difundiu todo esse tratamento. Como é que funciona essa touca? A touca, na verdade, ela baixa a temperatura do couro cabeludo, né? É como se eu colocasse gelo na volta do cabelo, e isso diminui a circulação no momento da infusão da medicação, então ela chega em menor quantidade ao bulbo capilar, né? Basicamente esse o mecanismo, e o nível de efetividade vai depender de que medicação tu está usando, né? E além da perda dos cabelos e pelos do corpo, quais outros efeitos que os pacientes reclamam um pouquinho? Nas mulheres, uma coisa que é emblemática, que a gente fala muito pouco em consultório, é a relação do casal, né? Fica mais complicado para a mulher, ela mexeu na mama, depois vai cair o cabelo, isso tudo influencia na autoimagem dela e influencia no relacionamento do casal e da família. Eu tenho muitas mulheres que ficam com medo de perder o cabelo, não pela perda do cabelo, é para ver como é que o meu filho vai me enxergar careca, sem cabelo. Como é que ele vai conseguir entender isso? Como é que ele vai conseguir digerir essa informação, né? Então, o que eu vejo hoje no meu dia a dia, a alopécia por autoestima é o que menos preocupa elas. Elas têm uma preocupação muito voltada à família, a como a família vai enxergar isso, como é que o filho... Essa é uma preocupação, se não talvez a mais frequente que eu vejo. As mulheres que têm filho, a primeira preocupação dela é como o meu filho ele vai se assustar quando me vê sem cabelo, né? Depois vem a questão da autoestima e o relacionamento com o esposo, a parceira, enfim, né? Perfeito. E Márcio, essas pacientes começaram o tratamento, talvez tenham passado por cirurgia com o Rodrigo, depois chegaram para o Márcio. Por quanto tempo essas pacientes precisam acompanhar com químio e radioterapia? Tem um tratamento de manutenção pós a químio? Como é essa dinâmica? Tem. As pacientes que são, primeiro, uma vez paciente de mama, existe um número mágico, que é os 5 anos, né? E que saiba-se que esse número mágico não foi criado pela medicina, ele foi criado pelas companhias seguradoras e a medicina se valeu dessa informação, tá? Então, realmente esse número é mágico. A gente sabe que a maioria das doenças não vai, se não recidivar até o 5º ano, a chance é muito baixa, mas existe sim recidiva de câncer de mama, 7, 8, 9, 10. Semana passada eu tive uma com 22 anos e que provavelmente é uma recidiva do mesmo tumor que ela teve lá atrás. Então essas recidivas elas podem acontecer de maneira tardia. Então eu sempre gosto de dizer, olha, vamos estar junto para o resto da vida, que seja uma vez por ano. Esse uma vez por ano é obrigatório, não precisa ser com um oncologista, pode ser com um mastologista, pode ser com o médico internista dela, mas uma vez por ano essa história tem que ser revisitada, né? Tem que ficar no radar. A gente tem vários, eu trabalho sempre com os pacientes com várias etapas, assim, né? Os primeiros 2 anos eles são muito críticos e requerem um acompanhamento um pouco mais rigoroso, visitas trimestrais, exame clínico, controle. Depois de 2 anos a gente pode passar para 6 em 6 meses. Os 5 anos, como o Márcio disse, que é um número mágico, mas que a gente sabe que não é definitivo, né? E aí depois a gente vai, mas o que eu digo sempre é que, tendo o diagnóstico, um paciente vai ter que se cuidar sempre, né? Porque quem tem uma vez tem mais risco de ter de novo do que nunca teve. Então é uma paciente que tem que ter um acompanhamento especial, né? Uma orientação familiar, ver as mulheres que têm filhas e orientar a família como um todo para um acompanhamento.
consulta médica periódica, né? É o momento da gente sensibilizar e orientar esse núcleo E o familiar. risco de outros tumores, como Claro, como sem acabamos dúvida. conversando. Câncer de cólon e reto também claro. tem uma incidência aumentada. Sem dúvida. E essas pacientes que já tiveram câncer de mama, em algum momento da vida, né, elas poderão fazer algum tipo de reposição hormonal ou está proscrito para sempre? É uma... Escolheram a dedo as perguntas. Proscrito. Henrique, existem pequenos grupos, né, que talvez advoguem em situações específicas, mas eu vou com a palavra do Bresolim. Para mim, proscrito para sempre. proscrito. E a reposição tópica vaginal também está proscrito ou pode? Então, a gente tem algumas drogas para utilização tópica vaginal, que são macromoléculas, que não absorvem, alguma coisa muito específica para sintomas específicos. Mas quando a gente fala de reposição hormonal, a gente pensa num efeito sistêmico, né, do Sistêmico, tratamento. não. Né? E aí é complicado, né? Porque é uma paciente que já tem uma doença mamária, a gente tem que avaliar a parte ginecológica, a parte cardiovascular, porque a reposição hormonal tem vários impactos, né? Não é só na mama, né? Claro. Mas aí tu tem uma paciente que teve um tumor com receptor de hormônio positivo, eu não vou me sentir confortável jamais em dar uma medicação, uma reposição hormonal sistêmica essa paciente. Eu vou voltar um passo atrás. Existem situações em que a grande pauta de qualquer tratamento é sempre a qualidade de vida. Se essa paciente tiver uma perda de qualidade de vida Isso é fato. Né? Tão grande que justifique um risco de uma reposição hormonal, ok, vamos juntos. Mas o olhar em cima dessa paciente vai ter que ser quase que no microscópio, a gente brinca, né? Tem que ser muito coisa que a gente tem que minucioso. colocar também, né, Márcia, que para tratar sintomas, não necessariamente a gente precisa de reposição hormonal. Perfeito. Tem que tentar mudar o estilo de vida, adequar outras possibilidades terapêuticas para aliviar sintoma. Então, nós temos um arsenal terapêutico muito grande, né? Não só a reposição hormonal. E essas indicações vão ficar extremamente restritas. Sim. Vão existir, mas vão ser extremamente restritas. E uma curiosidade que veio de pacientes lá do serviço de oncologia da FAO, minha esposa é farmacêutica lá, tua xará, Márcia. Ela é Márcia Costa também. Mas... E outro dia eles estavam debatendo sobre o consumo de chá de camomila para pacientes que ficam usando tamoxifeno. Se isso influenciaria na absorção, pode consumir, não pode? Como é essa dinâmica? Eles capricharam, hein, Márcio? Capricharam. Tá. Quando eu fiz o mestrado, eu estudei a interação entre fitoterapia ou terapia herbal e medicações quimioterápicas. Então, tem que pensar assim, eu não vejo muito o chá de camomila, tá? Como sendo um vilão nessa situação, tá? Mas sim, a gente tem interações droga-droga, remédio-remédio, melhor dizendo, tá? E vai sim ter algumas interações com fitoterápicos e chás que podem influenciar na absorção não só do tamoxifeno, mas de várias drogas. Por isso que eu sempre peço para os pacientes, e tu tem que ter um grau de parceria e honestidade, porque algumas vezes eles omitem, tá? Eles omitem que estão usando alguma terapia alternativa e complementar. Então, sempre que vocês estiverem usando alguma coisa, falem para o seu médico, não tem que ter medo de conversar. Eu sempre digo, consultório é um consultório médico e um confessionário. Tu tem que falar tudo que tu tem para dizer e toda a verdade. Não omite nada, porque isso pode causar, sim, algum viés. Em relação ao chá de camomila, eu já ouvi falar, mas de maneira anedótica. Não tenho acesso ao estudo. Se tiverem, podem me mandar, eu vou ler junto, mas... Foi um debate que eles estavam tendo, realmente não chegaram a uma conclusão, mas que... Porque o chá de camomila acaba sendo utilizado pelo pessoal da bucomaxilo. Quando o paciente faz mucosite, ele dá um alívio bastante bom e tem algum sabor. Sim, e ajuda, e até certo ponto é seguro para tudo, né? Não tem um risco maior de interação medicamentosa. Esse uso de fitoterápicos, para nós que operamos, às vezes caímos em algumas armadilhas, né? Que os pacientes não consideram medicamento, chega lá durante a cirurgia, o paciente começa a ter um sangramento inexplicado, uma medicação que comprou via internet, que nem sabe o que tem naquela composição.
Bom, pessoal, conversa fantástica, vamos nos encaminhando para o final. Geralmente, nas nossas entrevistas, a gente faz uma pergunta sobre o futuro de tratamento. Isso é uma pergunta recorrente nas nossas entrevistas. E vou fazê-la para os dois. Rodrigo, Márcio, o que vocês veem de futuro para o tratamento do câncer de mama? O que será a grande revolução e se terá essa revolução no tratamento do câncer de mama? Henrique, eu espero, isso está bem próximo, várias doenças oncológicas hoje para nós já se comportam de uma maneira crônica, tá? Como um diabetes, como uma hipertensão. Nós temos um número enorme de pacientes aí com diagnóstico e vivendo longamente com o diagnóstico. Isso já é uma realidade para várias doenças. Eu espero ver isso em todas as outras doenças, mas o meu sonho maior é que elas diminuíssem em número de casos, né? A gente precisa trabalhar fortemente a prevenção do câncer de mama, trabalhar fortemente o diagnóstico precoce, que aí a chance de cura é muito maior. E a ciência tem feito a parte dela, correndo atrás, desenvolvendo várias medicações que estão auxiliando cada vez com menos efeito colateral a vida desses pacientes e fazendo com que eles vivam cada vez melhor, né? Eu acho que realmente, assim, em perspectivas futuras, nós temos que intensificar a realização de mamografia em pacientes regularmente. Porque nós falamos de químio, tira mama, não tira mama, cai cabelo, não cai cabelo. Se a gente pegar um foquinho de microcalcificação, um tumorzinho de 0,5, ela vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva, vai tirar o tumor, não vai fazer químio, não vai fazer, talvez faça rádio, talvez não, vai fazer um bloqueio hormonal e vai ter uma qualidade de vida preservada e uma possibilidade de cura de 95% de chance. Então, nós não conseguimos isso se nós não fizermos diagnóstico precoce. Em termos de prevenção, sem dúvida nenhuma, eu concordo com o Márcio, é mudar o estilo de vida, praticar exercício físico regular, qualidade de alimentação, e isso nós vamos mudar o impacto na qualidade de vida dos nossos pacientes, não tem outro jeito. Por mais que a medicina evolua, que os métodos de diagnóstico melhorem, a qualidade dos exames melhorem, se não ocorrer uma mudança no estilo de vida, nós não vamos conseguir diminuir o diagnóstico, que é o mais importante. Tem um dado que é extremamente impactante da atividade física no câncer de mama. Tá? Atividade física reduz a incidência de câncer de mama. Atividade física em câncer de mama, em mulheres que têm o câncer de mama, ela aumenta a sobrevida das pacientes que têm câncer de mama. Estão em tratamento. Né? E a atividade física... Isso aí tem que sublinhar. A atividade física... Ela aumenta a sobrevida. Aumenta a sobrevida e em pacientes que tiveram um diagnóstico de câncer de mama, se elas são sedentárias, elas têm um maior risco de recidiva do que as pacientes que são fisicamente ativas. Então, gente, atividade física é remédio para tudo. E é muito recorrente em todos os episódios, nós conversamos com todos os especialistas, a atividade física sempre estava no escopo de prevenção e de tratamento. Roberto, já virou meme em consultório. O doutor vai dizer que eu tenho que fazer atividade física. Vou dizer, é muito melhor fazer atividade física do que tomar 4, 5, 6, 7, 8, 9 comprimidos, 10 comprimidos por dia. É muito melhor fazer uma atividade física. Pessoal, e qual mensagem vocês gostariam de deixar para aquelas mulheres e aquelas pessoas que estão passando por essa batalha agora ou que já passaram? A mensagem mais primordial é: vamos lá, tem tratamento, tem cura. Se não tem cura, a gente tem formas efetivas de tratar e a esperança nunca pode ser perdida, nem pelo médico e muito menos pela paciente ou pela família. Vamos ter força e brigar junto. Trabalhem a cabeça para fazer a prevenção e trabalhem a cabeça para fazer diagnóstico precoce, que 95% dos problemas vão estar resolvidos. Né? Sim. E as que estão passando pelo tratamento, coragem, força, não desistam. Eu acho que, apesar desse receio de todo o impacto terapêutico na qualidade de vida, tudo passa, né? Fazendo
correspondendo, obedecendo a sequência do tratamento, a possibilidade de cura é muito grande. Naquelas que a gente não consegue a cura, né, mas como acho que isso pode ficar uma doença crônica, tem várias linhas terapêuticas, então tem primeira linha, segunda linha, a gente não pode desistir da batalha, né? A gente não pode desistir nunca da luta, porque a medicina evoluiu, os tratamentos eles têm alternativas para os efeitos colaterais e a gente consegue manter uma boa qualidade de vida, né, Márcio? Eu acho que isso é importante. E as mulheres que tiveram câncer de mama, elas têm um comportamento lindíssimo. Elas são diferenciadas. O sexo frágil é o homem, a mulher é o sexo forte. As mulheres com câncer de mama, a grande maioria delas passa a carregar uma bandeira de conscientização. E elas falam abertamente sobre isso e são as grandes motivadoras, são uma locomotiva de informação e de salvar a vida de outras mulheres. No sexo masculino a gente não consegue ver isso com tanta clareza como a gente vê as mulheres fazendo e tendo esse tipo de comportamento. Elas são fantásticas. Muito bem. Rodrigo, como os nossos telespectadores conseguem te encontrar? Nos fala as tuas mídias sociais, o telefone do teu consultório, endereço, por favor. O Instagram é dr.bresolim, tudo junto, em minúsculo, e o telefone do consultório é 999 29 9007. Márcio, e os nossos telespectadores, como te encontram? Eu não estou adepto ainda da mídia social, mas eu trabalho basicamente na Clínica Lax, na Beneficência Portuguesa, e no Hospital Monporto, em Rio Grande também. E te encontro nesses 3 endereços. Nesses 3 endereços. Perfeito. Henrique, mais uma noite agradável. Hoje foi fantástico. Fantástico, nós excedemos o horário, a nossa produção já está até nos cobrando aqui. Pessoal, tenho certeza que teríamos assunto para muitas outras horas. Já deixamos o podcast de portas abertas para vocês. Eles vão ter que voltar, hein? Tá, com certeza. Voltar. E para quem está nos assistindo, continue conosco toda terça-feira às 19 horas, principalmente no YouTube, onde vai o episódio na íntegra. Ao longo da semana temos diversos cortes desse episódio lá no Instagram e também no YouTube. Vocês nos encontram pelo @FalaMeuDoutor em todas as mídias. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e até no Spotify. Portanto, é super fácil nos acompanhar os nossos especialistas. Pessoal, muito obrigado. Uma boa noite a todos. Eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Foi fantástico. Boa noite, pessoal. Toda terça-feira esperamos vocês.